Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia que se inicia aí, mais uma oportunidade de poder usufruir do melhor que o Senhor tem para nós nessa vida, mais uma chance de fazer diferente, de mudar aí a rota da vida, mais uma oportunidade. Bom dia, querida, seja bem-vinda, de recalcular e de planejar um dia extraordinário, de plantar, né, fazer aí uma plantação para que haja uma grande colheita. O pessoal chegando a plantar amor no coração das pessoas que te cercam, plantar aí uma saúde extraordinária que começa a partir de você. Alex, seja bem-vindo. Como é que tá aí o som? Tá tudo certo? Bem, tudo bem. Maravilha! Estamos iniciando mais um dia, né? A presença do Senhor, extraordinário. E com um livro sensacional. Bom dia, Osana, que é o livro de Jeremias, um dos profetas aí mais conhecidos aí da Bíblia, assim como Isaías, ele foi chamado por um grande propósito. E foi alguém que realmente não teve medo, não retrocedeu, mesmo com tantas perseguições. Bom dia, Denise, seja bem-vinda. Com tantas perseguições, ele continuou até o final. E aqui fala que foi quase 30 anos de ministério. E ele foi conhecido como o profeta chorão. Quem já ouviu falar sobre esse termo? Ele, a acessibilidade entre ele e Deus. Assim como Isaías, né, que tinha essa afinidade com o Senhor, ele intercedia muito entre o povo e Deus. Ele pedia misericórdia. Então, durante esses 30 anos de ministério, foi um homem que trouxe muita clareza, muita visão, revelação para o povo de Israel. Foi surreal aí a sua contribuição esses dias. E aí, o quanto nós hoje estamos dispostos a levar esse legado? Não é fácil, mas é possível. Vamos lá, gente? Quem começa orando para a gente hoje? Para a gente entrar nessa leitura, hoje vai ser 8, 9 e 10. Isso. Eu vou iniciar a oração. Ok. Vamos fechar os olhos para nos conectarmos ao Senhor. Pai, te rendemos graça, queremos te louvar, te agradecer, te glorificar, Pai amado, por mais um dia. Estamos contentes, ó Deus, com o sopro da vida. Te entregamos este momento, ó Deus, que seja feito conforme a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, toma cada palavra, toma, ó Deus, cada pessoa que aqui está, que vai passar, Deus, que vai assistir posteriormente. Ó Deus, toca, convence com o seu poder. Aqui só somos canal de passagem, de transporte da sua palavra, daquilo que o Senhor quer ministrar. Então te entregamos este momento, te entregamos nossa casa, ó Deus, nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Quem começa aí, gente? Pode iniciar. Quem começa? Eu dou início ao 8. Maravilha. Vai lá, Denise. A Jeremias 8. Nessa ocasião, oráculo de Deus, serão retirados de suas sepulturas os ossos reis de Judá, dos seus chefes, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Esses ossos ficarão expostos ao sol, à lua e às estrelas, aos quais amaram e serviram, seguiram, consultaram e adoraram. Ninguém recolherá, nem sepultará novamente esses ossos. Ficaram servindo de esterco para o campo. O resto que sobrar dessa gente perversa achará bem melhor morrer do que ficar vivo em qualquer lugar para onde eu os dispersar. Oráculo de Deus dos exércitos. Diga-lhes isso, fala Deus. Por acaso o não se levanta? Desvia do caminho, não volta atrás? Então
Por que este povo se revolta e Jerusalém se revolta continuamente? Persistem na sua má fé, recusando converter-se. Prestei atenção e ouvi. Eles não falam como deveriam. Ninguém se arrepende do mal cometido, dizendo: o que foi que eu fiz? Cada um vai em frente, sem voltar atrás. Parece cavalo que se lança na batalha. Até a cebola no céu conhece o seu tempo, e a andorinha e o grou observam o tempo de sua volta. Mas o meu povo não compreende o direito de Deus. Eles dizem: somos sábios, temos a lei de Deus, mas a caneta falsa do escriba transformou em mentira a lei de Deus. Os sábios ficarão confusos, desnorteados e cairão no laço, pois rejeitaram a palavra de Deus. Que sabedoria podem ter eles? Por isso vou entregar suas mulheres, seus filhos e suas terras a conquistadores, pois do primeiro ao último são todos havidos de lucro, do profeta ao sacerdote. Todos praticam mentira, sem responsabilidade, querem curar feridas do meu povo, dizendo apenas: paz, paz. Quando não existe paz, eles deviam envergonhar-se, pois o que fizeram foi abominável. Mas não se envergonham, não sabe o que é sentir vergonha. Por isso cairão com os que tombam. Eles vacilarão no dia da prestação de contas de Deus. Eu queria colher alguma coisa deles, oráculo de Deus, mas não há uvas na parreira, nem figos na figueira, e até as folhas secaram. Eu os entregarei à escravidão, porque estamos sentados. Porque estamos sentados? Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas para morrermos dentro delas, porque Deus, nosso Deus, nos faz perecer. Ele nos faz beber água envenenada, pois pecamos contra ele. Esperávamos a paz, e nada de bom aconteceu. Tempo para se curar, e aí está o terror. Desde Dan já se pode ouvir o resfolegar dos cavalos, e a terra estremece com o relinchar dos seus corcéis. Eles vieram para acabar com o país e tudo que nele existe, para acabar com a cidade e os seus habitantes. Vão mandar contra vocês cobras venenosas, contra as quais não existe encantamento, e elas picarão vocês, oráculo de Deus. O sofrimento me acabranha e meu coração desfalece, pois ouço de longe os gritos da capital do meu povo. Será que Deus não está mais em Sião? O seu rei não está mais aqui. Por que foi que eles provocaram minha ira com seus ídolos, com seus deuses estrangeiros? Passou a colheita e acabou a palha, e nós não fomos socorridos. Eu também fiquei ferido por causa do ferimento da capital do meu povo. Fiquei deprimido e a solidão me agarrou. Será que não existe bálsamo em Galade? Não há médico por aí? Por que não se cicatriza a ferida na capital do meu povo? Quem fará da minha cabeça uma fonte de água e dos meus olhos uma mina de lágrimas, para que eu possa chorar dia e noite os mortos da capital do meu povo? O capítulo 8, no caso, fala que sobre traga dos ossos, sobre os ossos, né? Os conquistadores a quem todos os túmulos para obter o tesouro,
E depois humilhariam os judeus, espalhando os ossos dos ricos e honrados em espaços abertos, como um tributo à superioridade de seus deuses. No versículo fala, né, Jeremias, falou do instinto natural de uma pessoa que cai para se levantar e de uma pessoa que sai para voltar. Mas Judá não possuía esse instinto. No versículo 7, né, o instinto das aves migratórias as leva com infalível regularidade a retornar a cada primavera de suas casas de inverno. Mas o povo de Deus não retornará, embora o inverno da ira divina esteja chegando. Mas falou sobre Dan, que é o território dessa tribo, ficava na fronteira do norte da terra onde a invasão começaria e varrer o sul. O 17 envia serpente, porque enviar a serpente seria, esta é uma imagem figurativa dos vencedores da Babilônia. O 19, país distante, quer dizer, este é o clamor dos judeus exilados que virão depois que forem levados cativos para a Babilônia. Eles vão se perguntar por que Deus permitiu que isso acontecesse com sua terra e seu povo. Os não salvos são a devastação que se aproxima, é comparada com a angústia sem esperança, quando o tempo da colheita já passou. Mas as pessoas ainda precisam desesperadamente, né? Jeremias se identificou com o sofrimento de seu povo como um homem de lágrimas, mas viu uma condenação tão profunda, tão pronunciada, né, que não havia remédio reconfortante, não havia bálsamo curativo do tipo que havia em abundância em Gileade, e nem um médico para curar. Esse comentário aqui do versículo 8. Tudo certo aí, Alex? Só um comentário que veio agora enquanto ele falava, porque aqui no final, a partir do 18, tem um texto que diz, né, sobre a dor que o profeta sente por causa da ruína do povo. E por que chega a ruína? O excesso de pecado, o excesso de iniquidade. E aí eu estava refletindo num acontecimento que teve com um amigo esse final de semana, que infelizmente veio a óbito. E aí a gente sempre questiona, né? Tu vai perguntar a Deus, por que, Senhor? Por quê? Mas infelizmente foi por conta do excesso de pecado. Bebida com direção. Será que muitos não alertaram? Entende? Assim como aqui, Jeremias está sendo usado, né? Constantemente para trazer profecias, estar alertando a eles. Só que não estão ouvindo. Então, o excesso de pecado vai trazer a ruína. E imagina o profeta, ou trazendo para os nossos tempos, né, que a gente já tem uma noção de estar orientando o pessoal, vá por esse caminho, porque aqui é o caminho que você vai estar conectado ao Senhor. Certamente o índice de problemas vai ser bem menor, até as coisas ajustarem. E a gente vê que a pessoa não vai, a gente fica, né, se sente como ele está sentindo aqui a partir do 18, e eu já vou entrar no 9, ok? Porque a dor dele para com a ruína do povo começa a partir do 18 e vai até o 6, o 18 do capítulo 8, e vai até o 6 do 9, do capítulo 9. Então, é o que acontece, né? A gente já tem uma noção, já consegue ter uma noção de futuro, porque a gente está conectado com Deus e Ele vai nos dando sensibilidade para com, principalmente aqueles que estão mais próximos, né? A gente consegue ter essa noção e a gente sente a dor do futuro que a pessoa do que pode acontecer com a pessoa, até porque quando está errando, já está traçando mais ou menos algo ruim que existe, o que a gente sempre fala aqui, né? O princípio da semeadura e colheita. Se está errando, é uma plantação negativa. Então, vai ter a colheita. E aí, a gente que está conectado com Deus, buscando sempre, sente essa dor antes de chegar. E quando chega, infelizmente, é só lamentar. E aí fica o ensinamento, né? O excesso de pecado, iniquidade vai trazer a ruína.
E não tem como a gente questionar a Deus, porque se plantou ruim, infelizmente, vai colher. Por mais, entre aspas, né, bom que nós sejamos diante da visão humana, vai ter, infelizmente, a colheita. E para quem está próximo, dói muito, quando se trata principalmente de um óbito, né? E quando é uma pessoa ainda jovem, quando a gente vê, né, com a longevidade para frente, cheio de energia, na nossa visão também, cheio de alegria, é muito triste. E aí vou entrar aqui no 9 em alguns versículos, né, se tratando da dor que ele teve. E ainda assim no 8, né, que é 8:18, diz, né, a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. E aqui eu já estou vendo o que aconteceu nesse colega no sepultamento mesmo. Por mais que você tente ter um autocontrole, controlar a emoção, não tem como. A tristeza não invade o coração. Porque aí você faz tantas reflexões, sabe? Era um jovem, eu acho que mais ou menos 25 anos, 2 filhinhos, casado. Mas infelizmente, certamente, né, que eu também falo aqui muito, tinha algo na emoção, o excesso, né, trouxe tinha alguma falta que fez o excesso de álcool. A pessoa se afogou, tão jovem, imagina. Então, aí vem no 1, né, no 1 do 9, ah, se minha cabeça fosse uma fonte de águas, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Clamaria, né, que é o poder de um intercessor. Clamar por aqueles que ainda não conseguem ter essa visão, ter o discernimento, né, de tudo que ele vem fazendo de errado, dos erros, porque acha que a vida é só essa passagem que nós temos aqui na Terra. Nasceu, cresceu, estuda, casa, tem filhos, ou quem não quer ter, segue sua vida da forma que acha melhor e vai morrer. Então acha que é isso e não é. A vida é muito além disso, né? Quando o Senhor disse ao próprio Jeremias, né, que antes dele estar na madre e da mãe, Deus já tinha o escolhido como profeta. Não só Jeremias, mas eu, você e cada um aqui. Só que tem algo que o Senhor nos contemplou com o livre-arbítrio. Eu gosto de dar um exemplo do livre-arbítrio da seguinte forma. Tem 2 semanas, não, uma semana, que eu decidi tirar alguns alimentos. Porque se a gente for perceber hoje, nós somos mais alimentados com a indústria do alimentos, produtos muito processados, do que produtos, de fato, alimentos. Né? A gente desembala mais do que descasca. E esse é um motivo, eu participei de um passeio, esse é um dos motivos do excesso de doenças que nós estamos tendo. E esse palestrante, que é um médico muito conceituado, usa muito o alimento para curar. Ele falou que muitos clientes deles, quando vão à consulta, ele tem uma cura de muitas patologias, até câncer de pele, através de uma boa alimentação. E aí eu decidi tirar muitos produtos industrializados, por exemplo, extrato mesmo, eu vou fazer, que é um hobby cozinhar, eu gosto. Então, extrato mesmo eu vou passar a fazer, não vou comprar. Dentre outras, gosto também de maionese, eu vou fazer a minha, e assim vai. Por quê? Pensando nisso, e aqui entra o poder da escolha. Eu sei que eu sou livre para comer o que eu quero, mas por um bem maior que a minha saúde e da minha família, eu decidi tirar algumas coisas. Então, livre-arbítrio é isso. Você saber que você pode tudo, mas também ter o discernimento que nem tudo te convém. Então, se você tem um bem maior, principalmente, que é viver no amor daquele que morreu por nós, que morreu por você, tem que abdicar de algumas coisas que não convém. Lembrando que você é livre para continuar fazendo tudo. Porém, tem uma colheita. E essa colheita é muito triste. Pode ser a morte da carne ou a morte do espírito. A viver afastado do Senhor, nós já estamos mortos. Em João 20,
fala sobre isso, mas quando a gente chegar lá, a gente vai abordar esse tema, que é muito interessante. Então fica uma reflexão sobre essa dor que nós, quando já estamos conectados com o Senhor, conseguimos ver antes de acontecer com aqueles que não estão. E aí, a partir do 7, vem as ameaças e ruínas e exílios. Então, o que ele previu, já sentiu a dor, está lamentando sobre essas ruínas, a partir do 7 até o 22, vai relatando essas ameaças. E aqui eu vou entrar em algumas para a gente ver. Por exemplo, olha o que ele fala no 10. A partir do 9, né? Deixarei eu de castigá-los? Aqui é o Senhor falando para o povo, né? Pergunta ao Senhor: não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei, prantearei, me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais a percorre. Não se ouve mugir o gado, tanto as aves como os animais. E aqui o Senhor falando: farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor, que possa explicá-lo, porque porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. E aí ele fala no 13: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante delas. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Então, quando se afasta de Deus, as ruínas vêm. E aqui a gente pode interpretar como a ira de Deus. Eu sempre interpreto semeadura e colheita. Plantou o mal, infelizmente, vai colher o mal. Imagina agora sequências de mal plantados. Mal X, mal Y, mal Z, B, C, D, E. Só vai vir colheitas ruins. Então aqui Deus está, eu vejo como uma figura de linguagem, como trazer a ruína. Você já plantou, não tem para onde correr, ela vai chegar, querendo ou não. Então, gente, é isso. E a partir do 23 até o 26 é ter a oportunidade de conhecer a Deus, construir a glória, a nossa glória do homem. Qual é a nossa glória? Descobrir a glória de Deus, conhecer a Ele, que assim, aí sim, a glória dele vai resplandecer através da gente. Pois ele diz, né? Afinal, nós somos luz na terra. E através dessa luz que é a glória dele vai chegar, mas é no mundo espiritual. E aí você crê que você é luz na terra, assim como a palavra diz de cada um de nós. É isso. Fiquem à vontade, Liz e Denise. Vocês falaram aí tão claramente sobre o coração do povo, sobre as iniquidades que eles faziam. Alex acabou de falar sobre plantação e colheita, o resultado das nossas ações. Denise também enfatizou muito sobre isso. E aqui no 10 vem falar sobre os ídolos e o Senhor. Mais uma vez, Jeremias vem trazer, gente, a questão da idolatria, que é e as imagens de escultura, que é um dos assuntos que mais deixa o Senhor irritado. Ele fala assim, ou seja, algo que traz realmente a ira do Senhor sobre as nossas ações. E ele vem falando, vem aprofundando sobre esse assunto. E quantas vezes nesses livros nós ouvimos falar, toda vez que falamos da história do povo de Israel, toda vez que é citado esse povo, ouve falar sobre idolatria, ouve falar sobre um coração inclinável ao que é mal. E uma das piores ações que eles fazem é a idolatria. Por que, gente, que eles faziam isso? Gente, e a história? Que vinha de boca a boca, né? Não tinha a Bíblia ainda, mas os pais, os antepassados deles foram aprisionados, foram invadidos as suas terras, tiveram as suas terras invadidas, sofreram vários percalços aí, tudo por causa de desobediência. Mas por que os próximos olhavam para trás e continuavam fazendo as mesmas coisas? A gente vê muito claro a questão do... as gerações, né, as que sofriam ali aquela ação, se arrependiam, voltavam para o Senhor ia lá, libertava, tinha misericórdia. Mas aí é como se isso não fosse o suficiente para passar para a próxima geração.
Eles não conseguiam fazer com que os filhos deles vivessem esse amor de Deus, seguisse. É como se eles não conseguissem seguir um Deus invisível. Eles queriam algo palpável para eles ver, para eles se prostrarem. E aqui o Senhor vem falar mais uma vez. A fé, a confiança deles não estavam firmadas no Senhor. E aí faziam todo tipo de atrocidade. Aqui, mais uma vez, eles se prostravam para ídolos, edificavam altares. E quando você volta lá no 8 que Denise falou, Jeremias ele reconhece como o povo sendo inclinável ao mal. Mas eles tinham alguém por trás, eles tinham alguém que instruía esse povo. Cadê esse povo que conduzia? Muitas vezes, muitas épocas aí eram juízes, das outras vezes eram reis, outras vezes eram sacerdotes. Quem estava à frente do povo? Quem é que liderava esse povo? Será que não estava faltando essa conexão desse líder com Deus? E aí, se a gente voltar na história, nós vamos ver que vários reis, eles eram os mais iníquos que os povos, né? Eles faziam todo tipo de atrocidade, eles eram os primeiros a dar o mau exemplo. Então, toda uma nação acabava seguindo e eram muitas vezes prejudicadas. E aqui Jeremias no 10, ele vem nos trazer a importância de estar conectado ao Senhor, a importância de buscar a Deus e deixar de lado esse mal que tende a estar aí na essência do ser humano, a buscar arrancá-lo de nós. No 10 ele fala assim, ó, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Pois isso só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Ele reconhecia, ele buscava ensinar isso para o povo. E ele ia contra todas as nações lá, contra os grandes, os reis. Ele pregava como seria esse coração inclinável ao mal, qual era a consequência que viria a partir daí. Muitos não gostavam. E aqui fala que muitas vezes ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi torturado, mas ele continuava. Reconhecer Deus como seu Salvador. Ele era muito jovem quando ele foi chamado para esse ministério, mas ele, em momento algum, ele negava o Senhor, ele sempre declarava. E ele buscava enviar essa mensagem para o povo. Muitas vezes a gente via que era em vão, que o povo continuava inclinado com o seu coração para o mal. E aí, ao final, aqui já para finalizar o 10, era um povo que estavam totalmente destruídos, totalmente desolados. E nós temos aqui, ó, no versículo 20 fala assim, a minha tenda está destruída e todas as minhas rodas estão quebradas. Os meus filhos foram-se de mim. Não existe ninguém que estenda a minha tenda ou que levante as minhas cortiças, porque os pastores, ou seja, os líderes, as pessoas que estavam à frente, se embruteceram e não buscaram a Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalhavam, e todo o povo seguia esses ensinamentos maus. E aqui ele se humilha para o Senhor, em nome do povo. Ele se humilha, ele pede misericórdia, ele pede para que o Senhor tenha compaixão daquele povo. E ao final ele fala assim, eu sei, ó Senhor, que não é como homem no seu caminho. Nenhum homem que caminha a dirigir seus próprios passos castiga-me, Senhor, mas com medida, não com a tua ira, para que não me reduzas a nada. Aqui ele reconhece, aqui ele se humilha aos pés do Senhor, aqui ele se põe na presença de Deus para ser corrigido, para ser ensinado, nem só ele, como toda a sua nação, como o povo que ele foi colocado à frente para aconselhar. E aqui finaliza o capítulo 10, pedindo misericórdia. Pedindo que corrija, mas com misericórdia. Assim como Davi pedia, né? Que ele preferia muitas vezes ser corrigido pelo Senhor. Porque o Senhor, ele tem misericórdia do que ser corrigido pelos seus adversários, que são homens maus, que eram homens perversos de coração, que não teria essa misericórdia. Mas aqui, gente, nós estamos tendo a oportunidade de ver por que essa história, por que essa leitura aqui,
O que nós estamos trazendo nessa manhã? Nós estamos falando sobre impiedades, sobre nossos erros, sobre... Nós olhamos para trás e falamos assim, gente, esse povo difícil. Nossa, mas por que esse povo fazia assim? E aí quando a gente olha e coloca luz nas nossas ações, a gente consegue enxergar os mesmos traços. De outra maneira, Lorena, mas eu nem adoro o ídolo, eu não tenho nenhuma imagem de escultura. Mas nós já falamos várias vezes, né? Quem é o seu ídolo hoje? Será que é o dinheiro? Será que é a confiança a pessoas? Será que é a confiança ao seu status, ao seu poder, à sua sabedoria? Alex leu anteriormente, Denise, né? Que eles eram tão sábios, mas eles eram considerados loucos. A sua sabedoria, bom dia, seja bem-vinda, Melissa. A sua sabedoria não os levava a nada. E aqui hoje, muitas vezes, a nossa idolatria está sendo a nossa sabedoria. Ah, eu sei, eu consigo, eu posso. Jeremias nos ensina através dessa palavra. Aproximar do Senhor, buscar dele, se humilhar, pedir para um direcionamento do Senhor. Muitas vezes, gente, nós estamos tão perdidos que não sabemos nem para onde ir. Mas nós estamos tendo a oportunidade, nós temos a cada dia, ao nosso acordar, buscar o Senhor, Senhor, me direciona. Senhor, qual é o melhor caminho? Senhor, eu estou aqui. Eu abro o meu coração e te peço, limpa, entra. Às vezes a sua idolatria é o seu passado. Que você idolatra, um passado de dor, um passado de dificuldade, um passado de sofrimento, de amargura. Deixe esse ídolo para trás. E você fica preso, adorando esse passado. E trazendo toda a angústia, toda a negatividade para o seu presente. Deixe esse ídolo para trás. Começa a adorar o único Deus, como Jeremias fala que ele é o único. Começa a olhar as maravilhas que ele te fez, as grandiosidades. Você acordou hoje, amém, que maravilha. Comece a olhar para isso, se espelhe nisso. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que está difícil nesse ponto, mas eu estou contigo. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho a oportunidade de recomeçar mais uma vez. E nós estamos aqui para isso, para trazer essa palavra, para trazer clareza no meu coração, nos nossos corações, a respeito de se humilhar para o Senhor, de recomeçar, de pedir força para avançar. E é só assim, gente, que a gente consegue vencer. Jeremias, ele trazia povo essa mensagem para ter cuidado, porque eles iriam ser escravizados. Ele viveu nessa época também, que ele pregava os 70 anos, mas o povo não acreditou. Os 70 anos de escravidão, de cativeiro, de sofrimento, eles não acreditaram. E ele buscava com todas as forças chamarem eles a adorar o Senhor, a se arrepender, a buscar, recalcular a rota. Bom dia, Babi, seja bem-vinda. Nós estamos finalizando aqui 10 de Jeremias. E mais uma vez nós te convidamos hoje a deixar isso para trás, a buscar recalcular isso, a rota, buscar um direcionamento do Senhor na sua vida, buscar fazer algo novo, buscar uma plantação nova, como a Alex falou. Hoje você vem colhendo os resultados do que você fez no passado. Então, se hoje está difícil, se hoje está, meu Deus do céu, não era isso que eu queria para minha vida, você tem a oportunidade de começar uma nova colheita. Ainda vem aqueles frutos passados, mas então significa, tudo bem, eu errei no passado, eu estou pagando por isso, eu estou colhendo os meus frutos, mas a partir de hoje eu vou colher coisa nova. Então liberte-se desse passado de dor. Para de ficar olhando para trás e arrependendo e remoendo. Começa a fazer diferente. Exemplo, se você tem dificuldade com seus filhos, no seu casamento, se hoje está muito conturbado, foi no passado que você fez isso. Comece a fazer hoje diferente. A partir de hoje, a partir de amanhã, você já vai começar a colher novos resultados. Não vem do dia para a noite. Mas a sua decisão precisa ser nesse exato momento. Vamos mudar aí de rota, gente. Hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Liberte-se do seu passado. E se apegue à palavra de esperança que o Senhor traz para nós através de Jeremias capítulo 10. E com vocês, gente. E aí, Denise? Certinho? Que você falou, né, do capítulo 8, né? Você vê que Jeremias, embora tenha previsto e anunciado essa invasão, Jeremias agora se solidariza e sofre juntamente com o povo à frente a devastação do
país e a queda de Jerusalém nas mãos do inimigo. E no 8 aqui fala também, né? Se alguém quer gloriar-se, que se glorie de conhecer e compreender que eu sou Deus. E na terra estabeleço o amor, o direito e a justiça, pois é disso que eu gosto. E o 9 aqui fala sobre, ao 10, fala sobre os ídolos são vazios, uma coisa ridícula. Eles desaparecerão na hora do acerto de contas. A porção de Jacó não é como eles, porque Deus é o formador de todas as coisas, e Israel é a tribo de sua herança. O nome dele é Deus dos exércitos, né? Tipo assim, que lhes havia dito. Então é isso. Alex? Só finalizar mesmo. Show de bola. E é isso, né? Nós somos intercessores. Nós fomos chamados para sentir a dor daqueles que ainda não estão conectados com o Senhor. E levar a Ele, né, a esperança. E a escolha deles, se vão receber ou não. Mas nós fomos chamados para isso. Cada um de nós somos os Jeremias desta nação. Por mais que a circunstância esteja adversa, não podemos deixar de fazer o que fomos chamados. Nós temos que seguir. Porque se um ouvir, tá outro. Imagina muitos. Então, gente, é isso. Mais um dia vencido para a glória de Deus. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deixar um louvor, vocês pesquisam no YouTube para meditar hoje. Seu nome é Jeová Jireh, coloca assim. Seu nome é Jeová Jireh, de Aline Barros. Tá bom? Bom dia, gente. Até amanhã. Tchau, Liz. Tchau, Denise. Bom dia, gente. Gratidão pela companhia.